Bom dia a todos. Bom dia, candidato Márcio. Prazer estar aqui com você, viu? Bom dia. Fica à vontade, do de Anápolis. Aqui estão com a diretoria, que faz parte do de Anápolis, o Wilson, o Ivan, o Crisóstomo, o Luiz, o Zemar, o Cláudio, que é fiscal de vigilância sanitária da saúde, é presidente da associação dos mesmos, o Diego, que faz parte hoje é servidor público do RH, Cleito. O Diego faz parte, que elaborou, nos deu uma força com a comissão do plano de cargos. Nós vamos falar sobre isso. O Cleito, certo? E nosso jurídico, doutor Jová, doutor Fará, a Lúcia, Ana Lúcia, que é a nossa secretária, e a Fernanda e o jornalista Luiz. É um prazer receber o senhor aqui. Fica à vontade. Certo? Nós vamos... Essa conversa é uma conversa... Prazer te receber, viu, jornalista? Você que faz parte da comissão do candidato. Nós vamos discutir aqui, candidato, a proposta essa proposta é a lei de 2019, que é a lei 212. Nessa lei, ela existe lá 40 cargos de servidores, perfeito? E futuramente nós vamos sentar com o sindicato, ser ouvido, ser respeitado, porque o sindicato tem que ser respeitado, que ultimamente não está sendo. É um prazer receber. Eu vou passar a palavra para o nosso Cleito. Bom dia a todos, obrigado. Hoje aqui eu quero agradecer a presença de cada um. Não vou citar o nome porque são muitos. Quero agradecer também a presença do Diego, que está fazendo parte da comissão, que nos ajudou incessantemente para que isso aconteça. Quero dizer que o anseio do servidor é grande, viu, candidato? E que hoje, eu fiz um levantamento simples, hoje somos 7.000 efetivos, 3.000 aposentados. Desses 7.000, em torno de vamos pôr aí uns 5.000 que são efetivos mesmo, e a questão dos outros comissionados são os outros 2. Desses 5.000 efetivos, eu quero dizer, não só para o senhor... Repete para mim, por favor. Quantos efetivos? São 7.000 servidores, na ativa. Desses 7.000, 5.000 são efetivos. Os outros, vamos pôr os outros 2, às vezes seja menos, mas os outros 2 são comissionados. O que eu quero dizer com isso? Que dentre esses 5.000, quem for assumir dia 25 em 2025, em janeiro, ele vai estar trabalhando com 5.000 famílias. Então, assim, quem vai votar no próximo prefeito, ele entende que o que ele está votando vai depender, tudo que está ali vai depender do salário dele, vai depender da proposta que o prefeito for apresentar. Então, assim, eu espero que o próximo candidato, quem vier assumir, tenha o carinho, tenha o zelo com o servidor, porque é muito importante. Eu vou dar um exemplo na minha casa. Hoje tem eu, minha esposa, minha mãe. A minha esposa tem o pai, tem a mãe, tem os outros familiares. E eu tenho um poder de influência no meu candidato. Eu posso falar assim, gente, vamos votar nessa pessoa, porque ele está vindo com uma proposta diferente, ele vai nos ajudar, ou ele já trabalhou para a gente e serve, tem base, ele tem potencial. Então, assim, eu quero que o senhor entenda que esses 5.000 são multiplicadores. Não estende só os 5.000, são muito mais que isso. Ainda tem a questão dos aposentados, que são mais 3.000, que estão ali dependendo do custeio do ISA, estão dependendo do que o próximo prefeito pretende trabalhar no ISA. Então, assim, eu estou aqui falando isso hoje porque a nossa preocupação é grande, tá? Vamos lá começar? Primeiro eu vou esclarecer algumas coisas. Será composta 3 minutos para a apresentação, o senhor tem. A partir daí, 2 minutos e meio para a resposta. Nesses 2 minutos e meio, a Ana ela vai levantar o papelzinho ali quando faltar 1 minuto. Quando se encerrar esse 1 minuto, ela vai tocar o sino. Aí a gente vai passar para a próxima pergunta. Tudo bem? Vou passar a palavra para o senhor agora. Bom dia.
Quero agradecer a sua pessoa, viu, Gilmar, presidente, pela oportunidade, pelo trabalho, pela organização aqui da sabatina. Cumprimentar aqui o Cleito, parece que vai ser o mediador nosso, é isso, Cleito? Obrigado pela oportunidade. Cumprimentar o corpo jurídico, doutor Jeová, doutor Fará, prazer, toda a diretoria do Sim de Anápolis, todos os internautas que estão nos acompanhando. Eu tenho uma passagem da curta, recente, quer dizer, na política. Fui candidato em 2020 e me sinto muito à vontade aqui, enfim, me sinto muito tranquilo, porque eu tenho buscado fazer da política como eu faço na minha vida profissional, pessoal, privada, com coerência, com transparência, com responsabilidade. Eu sou napolino, sou pai de 2 filhos, casado com a Carla, meus pais são anapolinos, moram aqui também, e construí uma história em Anápolis, mesmo ainda novo, na minha vida pessoal. Eu dou um nome a zelar, eu tenho entendido os desafios do setor público, mas principalmente compreendendo que eu quero a dignidade para os anapolinos, quero para mim também. E a minha dignidade é eu poder andar aí de cabeça erguida e dizer que a minha passagem aí foi cumprindo compromisso, honrando aqueles que a gente constrói pontes no sentido de trazer propostas, projetos. Em 2020, eu fiz um discurso muito firme em relação àqueles que prestam serviço para a população. É impossível você conseguir trazer eficiência para o setor público se aquele que está lá no contato com o cidadão não estiver motivado, não estiver valorizado. Principalmente na cidade de Anápolis, que a gente tem grandes desafios e a gente precisa dar uma virada de página no que tange a várias áreas. Mas, sem dúvida, a prestação de serviço com eficiência tem que ser uma prioridade, e para isso acontecer, aquele que presta os serviços tem que estar valorizado, tem que estar motivado e tem ferramentas para isso. Não precisa inventar a roda. Mas, infelizmente, hoje nós temos uma gestão ineficiente que usa a máquina pública para seus projetos políticos, partidários e de poder. Infelizmente, usa toda aquela estrutura para os seus projetos pessoais. Então, a gente, com responsabilidade, com coerência, vamos fazer bons propósitos e projetos para a cidade de Anápolis e, para isso, ter o servidor ao nosso lado. Obrigado. Obrigado, candidato. Vamos iniciar aqui. A primeira pergunta é sobre reajuste salarial. O reajuste é uma forma de trazer o poder de compra do servidor. Vou dar um exemplo simples. Quem entrou no concurso de 2011, ele entrou ganhando 2 salários mínimos, ali, aproximadamente ali, R$3.000. Vamos trazer para a data de hoje. Tem o reajuste do salário mínimo. Se a prefeitura não acompanhar esse reajuste, o que vai acontecer? O salário dele vai ficar defasado, ele vai perder aquele poder de compra dele. A inflação vai subindo. Com isso, a gente vê a necessidade do diálogo com o sindicato. Nós precisamos ter uma garantia também a respeito da isonomia, porque somos três leis, cada uma abrangendo um estatuto. Nós, do administrativos, todos aqui sabem que nem sempre é dada a isonomia. Para uns é dado 4%, para outros é 12%. Né? A gente entende que existem setores diferentes, existe piso salarial, mas eu acredito que o que é para um tem que ser para todos, não pode ter distinção. E eu queria que o senhor falasse isso. Diego, você foi muito feliz no seu comentário. Você pegar o período de pandemia e o pós-pandemia, a inflação chegou a 30%, o IGPM chegou a mais de 30%. E a lei federal que não permitia aumento de salários durante, se não me engano, 2 anos. Imagine que o tanto que diminuiu o poder de compra do servidor. Então, infelizmente, esse reajuste ele está defasado, como a data base está defasada, não está atualizada. Agora, eu tenho dito assim, a gente precisa, para a gente analisar políticas públicas, a gente precisa seguir o dinheiro.
Em várias áreas aumentou-se o gasto, mas entregou muito pouco. Se contratou muitos comissionados e não está conseguindo atualizar o servidor efetivo. Aumentou em 400% as despesas correntes da cidade com terceirizados. A primeira coisa que nós temos que fazer é um choque de responsabilidade e revisar todos esses contratos terceirizados que acontecem na prefeitura. Porque não adianta eu aqui fazer um compromisso se não tiver dinheiro. Você não tira leite da pedra. Então a gente precisa fazer um choque de responsabilidade, mas principalmente, Anápolis foi uma cidade, eu falei isso hoje aqui para a área empresarial, que foi a locomotiva econômica do Estado e perdeu essa oportunidade. Enquanto Aparecida e Rio Verde cresceu o PIB 3 vezes, nós não conseguimos dobrar o nosso PIB. Então precisamos, assim, isso é um trabalho que envolve vários braços. Primeiro, fazer esse ajuste de responsabilidade, cortar esses excessos e desperdícios para que a gente possa abrir o diálogo com o sindicato, valorizar, cumprir, atualizar a database, reajuste, mas a gente precisa ter recurso. Faz recurso com responsabilidade fiscal e melhorando o ambiente de negócio para a gente ter uma economia aquecida. Sem dúvida, essa tem que ser a nossa prioridade. Mais uma vez, eu vou reforçar, todas as vezes, o servidor precisa estar valorizado. E vamos ter diálogo permanente com os sindicatos e entidades de classe, que eu estou vendo que está muito bem organizado. Isso é um privilégio para o prefeito ter um CNPJ para ele discutir e tratar as demandas da cidade. Gilmar, eu vou pedir a permissão aqui, eu vou pular essa questão de férias, licença, e vou falar da database, depois eu volto, tá bom? O senhor falou aí, eu até achei interessante a fala do senhor a respeito da pandemia. A gente sabe que na pandemia a gente perdeu o poder de compra, sim, né? Muitas coisas, o preço subiu, gasolina, e vem subindo ainda. E com isso, o nosso salário ficou defasado. O que a gente quer, a questão da database é da seguinte forma. Nós analisamos e percebemos o quê? Que hoje o reajuste do servidor precisa ser 5%. Só que o prefeito vai lá, não conversa depois e quer dar 2%. Então, a gente tem que sentar, rever isso e rever o que ficou para trás. Né? Atualizar. Assim, o nosso presidente, que está licenciado, ele tem até já foi feito um estudo e ele sabe certo do quanto que ficou defasado. E a gente quer sentar com o próximo gestor e tentar recuperar isso. De que forma que o senhor pretende trabalhar? Então, dito que quem assume uma gestão dessa assume o ônus e o bônus. Ou seja, não foi atualizado do passado, não, é responsabilidade de quem assume a caneta, aí já é responsabilidade sua. Isso se faz, eu tenho também nas oportunidades dizendo que quando a gente faz uma gestão com transparência e uma gestão participativa, colocar o servidor para participar da gestão, até para ele entender os problemas que você tem na gestão. Se você esconde a sua situação financeira, se você não traz uma gestão com transparência, gera uma desconfiança, gera uma distância com o servidor. Como que nós vamos construir? Isso é um direito, isso aí falar, vou atualizar a database, isso é um direito do servidor, essa atualização. Isso aí eu não estou fazendo nada demais. Agora, mais uma vez vou reforçar, a gente precisa estar na situação fiscal que permita fazer isso. Mas se a gente não consegue atualizar isso de forma imediata, a gente pode fazer um plano coerente que vai ser cumprido, um plano de pagamento escalonado. A gente senta com o sindicato, discute a pauta junto com a equipe fiscal do município, é importante essa discussão. Sabe? Eu também tenho falado que eu não sou arrogante para saber tudo, mas você precisa saber escolher bem. Então a gente vai montar uma equipe técnica da cidade, que conhece a cidade. Eu garanto para vocês que muitos deles serão efetivos. Em 2020, estou mantendo uma proposta de 2020 que pelo menos, eu quero mais, 50% dos cargos de estrutura, que é gerência, diretoria, será ocupado por cargos efetivos. Preciso deles para conseguir superar os problemas que nós temos na saúde. Agora, a gente precisa ter uma condição fiscal que permita fazer isso, e mesmo se a curto prazo a gente não consegue toda a atualização, vamos fazer um plano escalonado. O problema das políticas públicas é não medir, não ter metas, entendeu? Fazer um escalonamento com metas, com previsibilidade, para que a gente possa atualizar e dar essa segurança para o servidor. Só voltando nesse assunto, candidato, eu sempre falei, eu trabalhei 42 anos só na prefeitura, me aposentei. Eu sempre falo com toda sinceridade, enquanto Anápolis a prefeitura de Anápolis tiver com 15, 16, 17 secretarias,
na minha opinião, não tem necessidade, com toda verdade. Quando eu falo que se não tiver o gestor que vier, não fizer um choque de gestão na Prefeitura de Anápolis, ele não vai dar conta de administrar, não vai dar conta. Porque hoje, para você conhecer os órgãos da Prefeitura, as localidades, você tem que pegar drone. Não estou certo, é muito sério o que eu estou falando aqui. E a Prefeitura tem, eu falo isso sempre, a Prefeitura tem gente capacitada, servidor público efetivo, que dá conta, tem todos os níveis que você pensar. Tá certo? Eu só falo nesse sentido. Porque hoje você elege o vereador, ele faz o que o prefeito manda. A maioria deles, né? Não todos. Tem vereador que é servidor público hoje, por exemplo, numa votação importante que está na Câmara do Servidor, da Câmara dos Municipais a favor do servidor, ele apenas se abstém de votar. Se ele se absteve de votar, ele está votando com a mesma coisa, votando com o prefeito. Isso acontece, tá certo? E nós não somos ouvidos. Hoje chega o projeto na Câmara Municipal, o presidente da Câmara convoca a Câmara Municipal às 6 horas da tarde para votar um projeto às 9 horas da noite, sem falar com o sindicato. Tá certo? E beneficiando alguns servidores. Apenas alguns, e não ouvindo os demais. Eu só queria fazer um comentário com o senhor. O que acontece? Voltando nesse tema aqui de database. Vou fazer uma pergunta. Esses comentários eu só vou ouvir ou vou poder responder alguma coisa? Eu só quero fazer uma provocação aqui. Mas período eleitoral, esse candidato chega, faz um tanto de promessa. Eu era presidente, liderava um partido em 2020. Nós tínhamos 3 vereadores no partido. Celian da SOS, Trícia Barreto e José Fernandes. Eu faço um desafio, se qualquer partido, qualquer candidato que se diz que é oposição, votou com o servidor igual os 3 vereadores do MDB votaram. Os 4 anos. Faço um desafio. O candidato do PT fala que era oposição, mas passou o pano uns 4 anos, gente. Vocês me desculpem aí, quem tem frente partidária, passou pano, 4 anos para essa gestão. Eu faço um desafio, pega a votação dos 3 vereadores do MDB. Eu falo que você falou de vereador, e compara com os outros partidos e vê quem de fato fez oposição aos desmandos, ao retrocesso, à perseguição e às mazelas que essa gestão fez na cidade, e vão ver meu posicionamento nos 4 anos passados. Segundo, eu estou falando muito de responsabilidade de gastos. Fiquei 4 meses em Brasília, ano passado. Lá eu dispensei apartamento funcional, auxílio moradia, carro funcional, parte de verba de gabinete e outras regalias. Em 4 meses nós demos uma economia de R$1 milhão para os cofres públicos. O que a gente precisa é responsabilidade dos gastos para a gente conseguir manter prioridade. Eu gero emprego tem 20 anos. Eu nunca deixei de pagar um salário em dia. Isso não é vantagem, não. Isso é obrigação para funcionário. Eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca entrei no Ministério do Trabalho. Nunca entrei no Ministério do Trabalho. Não sei nem onde fica. Então eu tenho uma história com quem presta um serviço comigo. Esse tem família para cuidar, tem compromisso, assim como todos têm. E, sem dúvida, no setor público não será diferente, principalmente que o recurso lá não é meu, o recurso é do contribuinte. Então, servidor, folha salarial, compromissos tem que ser prioridade numa gestão. Só voltando à questão da database, só fazer um complemento aqui para ver a atual necessidade. Em 2024, o reajuste do servidor da ala administrativa foi de 4,62. E o salário mínimo, o reajuste foi de 6,97. Então, isso aí já demonstra que nós perdemos já um poder de compra. Já tem uma diferença. Então, assim, é um fato que precisa ser trabalhado, né? Agora, vamos para a próxima pergunta aqui. Home office. Considerado teletrabalho, né? Hoje a gente sabe que já é uma tendência no governo federal, já é uma tendência em algumas empresas. Na prefeitura, isso aí que veio acontecer foi após a pandemia. Na prefeitura, já tem uma regulamentação sobre o assunto. Existem alguns cargos no município que já trabalham nesse regime.
eu quero ver e saber do senhor como que o senhor pretende trabalhar sobre isso. Qual é a sua ideia? Cleiton, questão do home office ou trabalho híbrido, inclusive está no meu plano de governo. Isso aí foi o aprendizado que nós tivemos na pandemia, com todo aquele percalço, aquela crise sanitária que nós tivemos, a maior da história, mas o aprendizado que nós tivemos foi o trabalho à distância hoje com as plataformas digitais. Isso, muitas das vezes, eu sou filho de 2 servidores. Muitas das vezes, minha mãe, 3 irmãos, minha mãe saía para trabalhar, trabalhava de manhã, à tarde e à noite, coitada. Professora, rede municipal e rede estadual. E a gente, muito novo, apreensivo ali, para falta da mãe, precisava ajudar nas tarefas de casa e tudo. E hoje, com isso aqui, gente, já é comprovado que você consegue um desempenho muito maior do servidor trabalhando em casa. Fora isso, você tem aumento de produtividade. Agora, o que é o problema das políticas públicas? Precisa ser medida. Eu acho que hoje, praticamente, 80% das áreas pode prestar um serviço home office, setor público, áreas administrativas, tá? Agora, você tem que medir. Você tem que dar metas para o servidor. Ele tem que ter capacidade de entrega. Se ele entregou, vou ser sincero, o gestor não tem que preocupar se trabalhando nessa salinha, na outra, principalmente na condição que trabalha o servidor de Anápolis. Quando eu entro naquela antiga Faiana lá, gente, vocês me desculpem, me dá quase uma depressão. Eu falo, o lugar que recebe o contribuinte. Um dia eu acompanhei uma chuva que teve lá, molhava mais dentro lá que fora. Você traz economia para os cofres públicos com energia, com par de informatização e um conforto para o cidadão. Quem está do lado, quem é seu servidor, tem que estar feliz, ele tem que estar motivado. Se isso vai aumentar a capacidade de entrega, está feito. Agora tem que saber medir. Principalmente hoje nós temos um tanto potencial servidor que está encostado para colocar as raposas para cuidar do galinheiro, que é uns comissionados que eles colocam lá para fiscalizar a obra, para fiscalizar a OS, e assim vai o dinheiro do contribuinte. Então, sem dúvida, isso já está no nosso plano de governo, não apenas para trazer uma satisfação do servidor, mas nós temos a consciência e compreendemos do aumento de produtividade com o trabalho home office. Isso é uma realidade de iniciativas privadas. Hoje tem pessoas atendendo empresas fora do país, trabalhando home office. Eu mesmo conheço vários, tenho colegas, e no setor público não é diferente. Obrigado, candidato. O próximo tema aqui que nós vamos falar vai ser Vale Alimentação. Hoje o Vale Alimentação é R$ 212. E esse vale é dado para quem ganha aproximadamente aí de 3.500 a 3.600. Diego, você sabe o valor certo? 3.800. Então, assim, para quem recebe até 3.800, tem direito a R$ 200, né? Passou disso, já não tem mais esse direito. Eu queria saber do senhor como que o senhor pretende, como que o senhor pensa, se deve se estender a mais pessoas ou não? Primeiro, isso numa iniciativa privada é uma aberração. Como é que você fornece um vale alimentação para uma parte da população e não fornece para outra? Parece muito mais uma manobra política para você atender uma massa. Né? A isonomia no vale alimentação, isso aí é indiscutível. Como é que você tem uma empresa, você fala, não, até aqui tem plano de saúde, aqui esse servidor aqui não vai ter plano de saúde, não. Isso não faz sentido. Agora, em relação ao valor, isso tem que ser discutido. Eu quero aqui dizer que R$200 dá para comprar na primeira mercearia da esquina e acabou o recurso. Mas, assim, importante, R$200 é importante. Agora, se a gente conseguir trazer eficiência, enxugar os excessos, desperdício e os gargalos e aumentar a arrecadação do município, nós vamos aumentar o vale alimentação. A gente precisa ter recursos para isso. Tem que ser prioridade, tem que ter números claros, metas, fonte. Agora, o que não faz sentido é aqui, ó. Fulano recebe, ciclano não. Essa conta não fecha, isso aí, essa discrepância aí, isso não faz sentido algum. Você tem vale alimentação, tem que ter para todos os servidores. Tá? Isso aí, não estou inventando a roda, tá? Isso aí não faz sentido nenhum poder público, nenhum órgão do poder público, nenhuma esfera municipal, estadual, federal, muito menos na iniciativa privada. Obrigado, candidato. Eu vou pedir autorização de novo, mas para pular mais um aqui.
pulando demais. Fica pulando aí, né? O senhor falou do regime de home office, falou que tem que ser medido. A produtividade é uma forma de mensurar esse trabalho e também de valorizar. Hoje, na prefeitura, alguns cargos, vou dar exemplo, engenheiros, fiscais, entre outros que estão sendo aí estudados, já existe a produtividade. E existe alguns setores da administração que também a gente sabe que nós colocamos urnas na prefeitura para saber a necessidade de cada um. E dentre os pedidos lá, pedia produtividade também para algumas classes. O que o senhor acha? O que o senhor propõe? Está no meu plano de governo. Por quê? Hoje trabalha com as gratificações e muita ideia para atender os padrinhamento político. E produtividade não, é capacidade de entrega. Eu gosto de dar exemplo. Dou um exemplo rápido aqui, porque senão a sireninha lá toca. Eu estava com dificuldade de processo da minha empresa. E tinha um setor que participava dos resultados da empresa e outro não. A partir do momento que eu consegui normatizar e todo mundo participar dos resultados, minha empresa prosperou e virou outra. Então, nós temos que ter capacidade de entrega, tem que saber aferir isso aí. Sem dúvida, traz outra eficiência ao poder público. Cria um ciclo virtuoso ali dentro do setor e diversas áreas. Você pode trabalhar, estou avaliando alguns municípios, por exemplo, que tem produtividade para a educação e para as outras áreas. Como? Você tem metas a ser cumpridas. Cumpriu as metas, recebe o 14º salário. Coloca o 14º salário no mês de aniversário. Então a gente tem que incentivar, gente. Tem que dar condições de trabalho, tem que ter uma boa relação, tem que abrir um diálogo permanente. Mas eu digo, tem que fazer rir também, gente. Fazer rir é mexer no bolso do servidor, mexer no bolso do colaborador, todo mundo está uma luta aí diária para cumprir os compromissos, é filho estudando, é os remédios caros, é todo mundo cuidando da saúde, aumentando os gastos com saúde. E nós temos ferramentas para isso, porque se aumenta a produtividade, aumenta a arrecadação do município. Então, você não pode colocar isso como gasto. Você trazer eficiência, aumento de produtividade e recompensar o servidor por isso é investimento. Então, ele vai ter um percentual daquilo que ele produziu, daquilo que ele entregou. Acho que, sem dúvida, é uma ferramenta para trazermos eficiência para o setor público. Meritocracia, produtividade. 2 pilares para trazer eficiência no setor público. Obrigado, candidato. Nosso próximo tema aqui vai ser concurso público. O último concurso público que teve, grande, assim, que impactou a cidade e trouxe mais servidores, até ajudou a questão do ISA, foi em 2011. Foi no qual eu entrei e muitos aqui entraram também. Com isso, não teve um outro grande concurso. Em 2016 teve agente administrativo, teve alguns outros. Na área dos professores teve. Mas para a parte administrativa, tem uma pendência, tem uma dificuldade muito grande ainda. Qual a sua proposta? Eu ia dizer para vocês que está uma vergonha essas terceirizadas na cidade. Você gasta milhões, gasta mais de 100 milhões para limpar a cidade. Olha o estado da cidade. Olha o gasto que essas OS, pessoal. Consegui, agora, para finalizar, colocou a saúde todo dia numa única OS. Olha a vulnerabilidade da saúde pública da cidade. Uma única empresa. A Anápolis precisa retomar sua capacidade de gestão. Se for terceirizar tudo, não precisa ter prefeito, não. Não precisa ter prefeito, tudo terceirizado. Vocês concordam comigo que se está terceirizado, alguém está ganhando. E ganhando bem. E tem que ganhar a empresa, tem que ganhar. Será se nós, com os cargos técnicos que nós temos, engenheiros, técnicos em diversas áreas, não temos capacidade de fazer uma gestão do serviço? E já anunciei vários concursos. O primeiro que nós vamos fazer, não sei se é o primeiro que nós vamos fazer, para a construção civil. Vamos contratar mais de 100 pedreiros, uns 200 serventes, pode anotar aí, uns 50 metros de obra, nós vamos dar um tapa na construção civil dessa cidade. Fazer calçado da cidade inteira, é a área que eu atuo na minha atividade privada. Agora, contrata as terceirizadas e não está entregando resultado. Maior gasto hoje da prefeitura.
Aumentou em 400% agora, o último ano. Primeiro, perdeu a sua capacidade de investimento. Começou a investir agora à base do empréstimo a juro alto. Segundo, terceirizou quase toda a prefeitura. Então, é uma das nossas prioridades em diversas áreas. Saúde, educação, administrativo, construção, área ambiental. A lei rege 8 técnicos. Temos só 3 para fiscalizar. Um está de licença, o outro está com atestado. Como é que a gente fiscaliza e aumenta aí o movimento da cidade? Precisa de alvarás, precisa de fiscalização. Então, concurso é uma prioridade, e sem contar que a gente mantém a segurança dos nossos aposentados, o Instituto. Então, não tem dúvida, puxar a sardinha para o meu lado aí, que eu sou filho de 2 servidores, sou de família aí de servidores, fui servidor, e entendo que o município, para finalizar, tem que ter a sua capacidade administrativa. Se terceirizar tudo como tem sido feito, vocês estão vendo o prejuízo para a cidade em todas as áreas. Candidato, obrigado pela sua resposta. Agora, eu vou falar de um assunto que é o ISSA. Eu vou falar alguns... Vou citar alguns exemplos aqui. Eu vou voltar neles. A férias eu quero... Não estou não. Eu vou voltar... Não. Então tá, então. Eu vou falar, então, vou retornar aqui a respeito da compra de férias e de licença. Só um minuto aqui, vou abrir aqui. O que acontece, candidato? Em 2017, houve uma alteração de lei. E eu vou ler o texto da lei anterior e vou ler como que ficou agora. A lei anterior falava o seguinte: é facultado ao servidor converter um terço de férias. Vou tentar só resumir. Então, é facultado ao servidor. Com essa alteração de lei que foi feito, agora o texto rege da seguinte forma: havendo equilíbrio financeiro e interesse público, poderá ser convertido um terço. Então, assim, até fazer uma brincadeira aqui, poderá. Então, assim, eu queria entender do senhor, o que o senhor acha? O senhor acha que deve ser ou poderá? Claro que é outra realidade, mas na minha empresa, minha esposa, eu fico lá, cara. Tem jeito não, você tem que comprar férias pro funcionário aí, força aí, conversa com eles, porque, primeiro, do ponto de vista do funcionário, eles já estão com um salário defasado. Se você tem essa oportunidade, que inclusive está prevista em lei, certo? Agora, nós precisamos ter um orçamento disponível para isso. Ele tem que ter um orçamento. Segundo, pelo contrário, eu falo que quem conhece a realidade da cidade é o servidor efetivo, ponto. E estou pronto para debater quem quiser falar diferente. Agora, se a gente tem a oportunidade de comprar lá um terço de férias do servidor para manter ali a eficiência, a produtividade, a máquina girando, aquele ciclo virtuoso, é uma oportunidade para a gestão. Você comprar um terço de férias. Então, o servidor, ele quer descansar, quer tirar, principalmente desse assédio moral que eles andam vivendo aí, principalmente de período de eleição. Entendeu? O prefeito quer dar férias, porque dá férias nas eleições para eles, né? Nas eleições eles não dão férias não, porque é um assédio moral na prefeitura. Mas esse um terço de férias aí é um privilégio do cidadão e da gestão. O servidor abrir mão das suas férias para a gente servir a população. Lembrando, tudo isso tem que ser medido. Tem que ter metas claras, porque assim nós vamos mostrar em números a importância de comprar essas férias do servidor. Não é uma importância apenas para o servidor, isso traz resultados para a gestão, principalmente a gestão. Como é que ele não quer comprar? Está faltando servidor em todas as áreas? Pode falar aí, que eu sei os números que faltam, pelo menos um pouco eu sei. Fiscal, professor, na saúde, então, no administrativo. Então, acho que isso é um privilégio o servidor abrir mão de um terço de férias para a prefeitura manter, principalmente na carência de servidores que nós temos no município. Obrigado, candidato.
Agora vamos falar do plano de cargos e salários. Eu vou pedir até a permissão do Gilmar aqui, para o Diego estar falando um pouco e esclarecendo e formulando a pergunta. Pode ser, Diego? Pode. Licença aqui, pessoal. O Diego é o cara aí, ó. Até então foi ele que foi o idealizador. Candidato, a questão do plano de carga é o seguinte. Desde 2009, quando foi instaurado o nosso plano de cargos, ele teve várias leis complementares, mas nunca teve uma reestruturação geral do plano para ter atualizado, né, para os dias de hoje. A gente está falando aí de 15 anos da existência do plano e a gente tem a necessidade de colocar esse plano atualizado. Então, a gente pegou alguns servidores de vários setores da prefeitura, montou uma comissão aqui no sindicato, construiu uma proposta, né, do plano de cargo para apresentar para os prefeitáveis, né, para ver e entender qual que seria a proposta e a ideia do candidato no que tange não só a valorização do servidor, mas intrinsecamente aonde que isso vai atingir. Então, assim, o que a gente quer saber do candidato é o seguinte, qual que é a ideia do candidato a respeito da reestruturação do plano de cargo e salário e se vai ser aberto, se vai existir um diálogo direto com o sindicato para estar formulando e a gente apresentando essa proposta. Gilmar, você quer complementar? Tá. Eu não só terá abertura, mas eu acho que essa proposição terá que ser do sindicato. A gente abrir um diálogo. Agora, o tempo urge e a gente precisa entregar resultado, tanto para o servidor como para a população. Por que a gente não pode transformar o gabinete do prefeito em ali uma série de reuniões e não ter resolutividade? Então a gente precisa reunir, traçar as pautas, fazer o plano e executar. Por isso precisa ter números, ter meta. A meta para ser seguida é isso aqui, colocar os gestores responsáveis por essa criação, que tem. Nós vamos discutir lá as mudanças de nível, que é uma necessidade do servidor. A gente vai debater as progressões, que também eu converso com o servidor o dia inteiro, gente. Ando na rua, converso, família. Tem o pessoal da minha família que é servidor, eu chego lá, eles já sentam e faz essa batina comigo ali o tempo todo. Flexibilização de carga horária. Flexibilização não pode ser um direito apenas da educação. A gente tem que abrir ela para os servidores. Mais uma vez eu reforço. Entregou, gente, acabou. Nós temos um serviço para entregar para o contribuinte. Se a gente deu condições para o servidor de trabalho, de valorização, mediu e ele entregou para o contribuinte, eu fiz meu papel, vocês fizeram o de vocês. Agora, essa discussão ela é importante e, na minha opinião, ela tem que ser proposta por vocês. Vocês são responsáveis, vocês representam a classe, vocês vão ser construídos a quatro mãos, mas dentro da proposta de vocês, vamos fazer um ajuste e formalizar esse plano de cargos e salários que a gente já vai prever, a flexibilização que nós discutimos aqui, vamos prever as progressões, que é um anseio, e também a mudança de nível também, que recentemente eu fui cobrado e colocar nessa discussão e tem que estar no plano de cargos proposto pelo sindicato. Obrigado, candidato. Agora vamos falar de um ponto até que o Gilmar sempre cobra de todos aqui, que é a questão do nosso instituto, o ISA. São 4 temas. O primeiro tema é sobre as áreas do ISA. Hoje, a prefeitura ela doou 9 áreas para o instituto para poder equacionar, para poder pegar o dinheiro que tinha lá e fazer como se fosse uma troca, uma espécie de troca. E com isso, eu vou dar uns exemplos aqui, só para relembrar. Tem a área do cartódromo, tem a área da rodoviária, no São Carlos tem uma, na Jaiara tem, no Pedro do Vico também tem outra, Parque dos Pirineus, Parque Iracema, Boa Vista e lá no Mirage. E o que acontece? Essas áreas foram passadas para o ISA viu que não tinha condições de gerir, não tinha condições de vender,
aí de acordo com um acordo que teve, falou assim, ó, prefeitura, eu quero que você leiloe essas áreas para a gente aqui, para o dinheiro vir para o ISA. Só que isso aí já vem arrastando em torno de 5 anos, não é, Gilmar? 5 anos, pois é. E assim, enquanto isso não acontece, o ISA só vai perdendo a sua saúde financeira. Eu quero saber do senhor qual que é a sua proposta, o que o senhor pretende fazer com essas áreas e como que vamos agir, candidato. Primeiro, mesmo tendo formalizado, damos aqui o corpo jurídico, a área do ISA mesmo, quando estiver registrado em nome do ISA. Dependendo do resultado da eleição, o primeiro pleito do ISA tem que ser registrar a área em nome do ISA. Contrato, pactuação, escritura, ela não está registrada em nome do ISA. Está de acordo, doutor? A área tem que estar registrada. E se ela for vendida, ela tem que ser vendida com registro lá no cartório de imóvel de registro em nome do ISA, que o dinheiro cai direto no ISA. Deixa esse dinheiro cair, otário, para você ver a bicicletinha que eles vão fazer com o dinheiro do ISA. Verdade, gente. Ué, tem um motivo que eles não registraram essa área até hoje. Eu sei que eles colocaram aqui lá para ter um balancete. Está no balancete do ISA. Está de direito, mas não está de fato. Está mascarando. Se chama camuflagem. Quais são as áreas? Chama o cartório de escritura, fez escritura, vai lá e integraliza a área. Registra a área. Registra. Tem que registrar. Tinha uma propaganda recentemente. Mas isso aqui que está faltando? Vou bater um duro aqui, se alguém sentir, você me perdoe, mas precisamos de uma gestão efetiva no isso aí. Está precisando de uma gestão, mas também coloca lá 25 comissionados, 20 e poucos comissionados. Quem tem que cuidar do isso é o servidor efetivo, o dinheiro é dele, o dinheiro não é do prefeito, o prefeito muda, 4 anos muda. 4 anos muda e o servidor fica, o aposentado fica. Não sei se vai ter essa pergunta. Primeiro compromisso, colocar o ISA vai ser composto de servidor efetivo. A responsabilidade de você cuidar desses aposentados e pegar esse servidor e trazer uma formação com ele, técnica, financeira, aprender a mexer com fundo de investimento, fundo imobiliário. Nós temos um ativo aí muito forte que está sendo subutilizado. A gente já está rendendo receita de aluguel, investimentos. Hoje você pode fazer um empréstimo consignado, o dinheiro aplicado no ISA. O dinheiro aplicado lá, já tem, puxei 6 municípios que agora estão fazendo dinheiro render com empréstimo consignado para os próprios servidores. Mas tem que ter uma gestão financeira eficiente para isso. Agora enche o órgão de cargo comissionado. Então a gente precisa trazer uma gestão eficiente, mas falando da área, precisa de forma imediata, forma de urgência, fazer a integralização desse patrimônio, que é um patrimônio de fato, mas de direito, após o registro do imóvel. Obrigado, candidato. Eu sei disso, eu sei, é empréstimo. É isso mesmo. Eu sei disso. Eu vou fazer uma colocação aqui. Essas áreas que foram repassadas ao ISA em 2019, olha o absurdo, 2019, papel aceita tudo. Nem o atual, ninguém, nem o presidente do ISA hoje sabe onde ficam essas áreas. Nós fizemos essa pergunta. Essas áreas, para nós, não é interessante essas áreas por isso. Nós queremos o dinheiro, é o que deve para isso, só isso. Certo? Ia fazer um leilão agora, dentro de um mês, marcaram um leilão de 7 áreas, no início de agosto, que seria finalizado no final de agosto, nada aconteceu. Nosso corpo jurídico fizemos um ofício ao presidente do ISA, ele nos respondeu que enviou esse ofício para o presidente de finanças, o secretário de finanças, o doutor Sordair, né, que é um ser cedido. A parte de economia, o que manda na economia de Anápolis hoje, são de Goiânia, à disposição do governo de Goiás. São civis que estão lá na prefeitura de Anápolis. Certo? O qual eu falei ontem, que conhece Goiânia ao centro administrativo. Não conhece Anápolis, certo? Isso nós vamos cobrar, estamos cobrando, judicialmente mesmo,
certo? Judicialmente. Tá certo? Eu quero só aproveitar a fala e dizer que no artigo 5º dessa lei complementar aqui fala assim, ó. Aprendi agora a ler, entender. Obrigado. Até travei agora. No artigo 5º da mesma lei fala que a efetivação da doação das áreas ocorrerá mediante escritura pública e o registro do título translativo ao registro do imóvel. Então, é isso, que a área só vai ser do município, do ISA, a partir do momento que for escriturado. Até eu vou fazer um comentário aqui, que eu lembrei da minha mãe agora. Ela falava assim, e está até escrito, quem registra não é dono, né? Eu não sei se já ouviram isso já. Agora a gente vai falar do plano de equacionamento. O plano de equacionamento, ele trata da saúde financeira do ISA a longo prazo. A gente sabe, hoje, que o ISA ele é solidário, né? Quem está contribuindo agora é para os que estão aposentados, né? E assim sucessivamente. E lá no plano de equacionamento, eu estava dando uma olhada no DRAA. DRAA é Demonstrativo de Resultados de Avaliação Atuarial. Ele é emitido por um atuarial e é enviado para a Secretaria de Previdência. Lá tem todo o regimento. Quem envia é a própria prefeitura, está lá disponível. E lá fala o seguinte, que em 2024 está previsto um aporte financeiro para o ISA de 52 milhões. Né? Em 2025, para o próximo gestor, já estou até avisando, vai ser um aporte de 120 milhões. Só que aí tem um porém. O que acontece? Vamos lá falar agora de decreto. O decreto, primeiro eu vou ler um decreto anterior, depois eu vou... Não vou ler não, vou tentar explicar que fica mais fácil. Eu só vou falar o número do decreto. O decreto 46943, de 2021, ele foi revogado. E lá falava o seguinte, que o município está autorizado a parcelar em 35 anos o déficit de 1.800.000, né? Então, assim, através desse decreto foi feito o plano de equacionamento. Com isso, agora, recentemente, em novembro de 2023, soltou um decreto que fala assim, ó, fica suspenso para efeitos o decreto 46943 e fala assim, embaixo, no artigo 2, fica assegurado no termo da lei... Só um minutinho que eu vou aumentar aqui, ó. Fica assegurado nos termos dessa lei, Lei 457, 29 de dezembro de 2020, o aporte financeiro dos recursos, aqui está falando dos recursos que serão aportados. Só que esse decreto, esse próximo decreto, 49565, ele fala que será revogado, fica suspenso. Então, assim, o aporte que estava sendo feito foi suspenso. A gente acredita que, com isso, o plano não vai equacionar. E eu queria saber do senhor, como que o senhor pretende trabalhar isso? Primeiro, a gente precisa dar sustentabilidade e robustez para o ISA. Então, se você corta o repasse, você vai aumentando o déficit, você vai aumentando o problema. Você jogando a batata quente para a mão do outro. É isso que está acontecendo com isso. Vai jogando um, joga para o outro. Nós temos 2 pontos aí para ser analisados. Primeiro, voltar ao repasse. Voltar ao equacionamento, sem dúvida. Agora, segundo, quando ela fez o repasse, ele era para complementar a folha de pagamento. Mas o ISA, gente, ele precisa de uma gestão empreendedora. A gente precisa, na verdade, eu vou tentar uma proposta aqui, nós vamos fazer um concurso, porque você prepara uma mão de obra, gasta com ele, faz tudo, de repente, entra o prefeito e muda ele de posição. Vai fazer um concurso para os servidores do ISA. Está feita a proposta aí, a solução aqui. Ó. Vamos fazer um concurso para os servidores. Vamos pegar esse servidor e preparar eles para o mercado financeiro. Fundo de investimento conservador ou não, empréstimo consignado ou não. Vocês imaginam, a gente pega empréstimo na prefeitura de 500 milhões da prefeitura. Ninguém que precisa achar que eu estou querendo pegar o dinheiro do ISA e pôr na mão de gente sem garantia, não. Pega 500 milhões da prefeitura ao juro altíssimo, 135% do CDI.
pega o dinheiro do ISA lá, 112 milhões, e aplica ele aos juros nada. Estamos pagando, porque quem paga é o contribuinte, pagando o juro alto e o dinheiro do ISA não está rendendo. Nós temos hoje investimentos, fundos imobiliários, fundos conservadores, com 100% de garantia real, que traz um rendimento, traz um ativo mensal para o servidor do ISA. Mas se não tem gestão, não faz sentido. Já vou deixar uma proposta aqui para vocês, fazer um concurso para os servidores do ISA, pegar esse pessoal aí, vai ser os CEOs aí da prefeitura do mercado financeiro, para a gente saber gerir esse dinheiro e trazer rentabilidade para o ISA. Dinheiro gera dinheiro, riqueza gera riqueza. Agora nós estamos sofrendo com um negócio de área com 112 milhões parado, sem rendimento. Gente, isso aí numa gestão eficiente, o rendimento disso aí consegue superar a atualização aí, a inflação, e a gente conseguir trazer um ativo e uma maior segurança para o Instituto. Então, com gestão eficiente, com concurso e preparando esses novos servidores para o mercado financeiro, para saber gerir o concurso do IDA. Essa que é a capacidade empreendedora de um gestor, e essa é a nossa vocação, viu, pessoal? Esse eu venho da iniciativa privada com essa capacidade empreendedora, e vamos fazer uma transformação com o recurso do ISA, com servidores concursados e preparados para o mercado financeiro. Obrigado, candidato. O senhor já falou do concurso, mas a gente vai retomar nesse tema. E hoje, o ISA ele é composto de praticamente 90% comissionado. Você sabe quantos são efetivos, Diego? 6. E o restante são os 25. Então, assim, e esses 6 não são do ISA, são cedidos pela prefeitura. Eu quero saber do senhor como que o senhor pretende trabalhar e a melhor forma de resolver isso, candidato. Vou repetir. Tive a ideia aqui. Vamos fazer concurso, pagar bem e preparar esse pessoal para o mercado, para investimentos, para entender de ramo imobiliário, que aí o prefeito não vai passar a perna no ISA, não. Nós vamos ter 4 técnicos ali de mercado que entende o ativo do ISA, o patrimônio, mas principalmente da rentabilidade para o recurso que ali está. Isso não é nenhuma novidade, não. Trago vários modelos para vocês, inclusive do empréstimo consignado, que eu disse aqui. Servidor aposentado, coitado, pega empréstimo consignado a juro altíssimo lá fora. Se nós tivermos uma gestão financeira eficiente dentro do Instituto, com a anuência do Banco Central, todo empréstimo que você faz, tem que ter anuência. Quem vai avalizar é o Banco Central, gente. Montar isso aí, um instituto, fazer render o dinheiro que ali está. Vocês imaginam o juro que vocês pagam, o servidor paga para o banco esses empréstimos consignados, vai ver o que vai girar o dinheiro, vai chegar a render 6 vezes mais do que rende o recurso ali dentro desse dinheiro que está aplicado. Mas a gente precisa ter gestão eficiente, precisa ter gestão técnica. Isso se faz concurso público, estabilidade, produtividade, rentabilidade para esses servidores. Vai ter disputa para disputar esse concurso, que vai ser muito atrativo, porque nós vamos preparar, capacitar nas melhores escolas do país, do mercado financeiro, para ele dar sustentabilidade e rentabilidade para o dinheiro do nosso servidor e do nosso aposentado. Então, a preocupação que o servidor tem, mas ele está em fase ativa. Você imagina a insegurança que tem hoje o aposentado? Então, a gente tem que ter sensibilidade, e com esse recurso acho que a gente consegue, nós vamos conseguir trazer uma sustentabilidade para o Instituto. Viu, Gilmar? Obrigado, candidato. Nosso último tema, eu não esqueci nenhum não, né? Tá certo. Nosso último tema é a presidência do ISA. Hoje, o próximo gestor que entrar em 2025, ele tem a autonomia de escolher seus secretários, escolher o presidente do ISA, que é uma autarquia, e escolher também do CMTT. Com isso, nós acreditamos, o sindicato acredita, que a gente fica vendido, porque a gente não sabe se aquele gestor, aquela pessoa vai ter o comprometimento com o nosso dinheiro, com o dinheiro que está sendo aplicado ali. E eu queria saber de você, qual a sua proposta, o que o senhor pensa sobre a presidência do ISA? Não, eu vou ser bem sincero, não tenho nem dificuldade nenhuma de colocar um servidor efetivo, até indicado por sindicato. Eu quero é dividir responsabilidade, gente. Eu não estou lá para ter cargo, eu não tenho um cargo público, nunca indiquei
ninguém a lugar nenhum, então eu não tenho esse como proposta. Agora, eu sugeri aqui a gente montar uma gestão eficiente, capacitar as pessoas com o mercado financeiro para a gente dar rentabilidade. A gente precisa de um presidente que sabe liderar e que tenha capacidade técnica. Nós vamos ter que preparar ele também. Então, não tem nenhuma dificuldade, mas desde que seja uma pessoa com preparo. O ISA, gente, não é lugar para politicagem. Estou falando que tem outro lugar que é lugar. Não tem lugar que você tem políticas públicas ali para você trabalhar em contato com a população. O ISA é um cargo muito técnico. Ele é lidar com o recurso do servidor. E muitos deles, uma parte significante deles está aposentado, que perdeu, não está na sua fase ativa de poder ter rendimento, de trabalhar, e que hoje está inseguro com essa instabilidade. Então, eu não tenho essa dificuldade, muito pelo contrário, já faço compromisso, será servidor efetivo. Já faço um compromisso com vocês. Agora, a gente precisa de alguém com capacidade técnica. Alguém que saiba cobrar e o que está cobrando. Mais uma vez eu vou falar, nós vamos fazer concurso imediato para o ISA. Por que concurso, Márcio? Porque nós vamos preparar, nós vamos investir nesse servidor. Nós vamos mandar ele para as melhores escolas do mercado financeiro de investimentos. Aí você pode ter certeza que esse servidor vai ter proposta aí por várias empresas, institutos, bancos, porque ele vai estar preparado para o mercado financeiro. Se a gente não ter concurso, uma estabilidade para ele, nós vamos ter uma rotatividade, nós não conseguimos ter um equilíbrio ali das nossas metas e dos nossos projetos para dentro do Instituto. Então, compromisso da presidência, ser um servidor efetivo, feito. Nós podemos criar aí a vice-presidência e eu nomear para acompanhar, mas o presidente ser um servidor efetivo, abrir o concurso, mas lembrando que nós precisamos ter alguém com capacidade técnica, capacidade de liderar, que é um dos grandes desafios que nós temos para o servidor, é a sua segurança, é a sua estabilidade. A gente precisa fazer isso com eficiência, com excelência, e precisa ter bons nomes. Mas aí já deixo o compromisso com vocês de ser um servidor efetivo. O ISA, gente, mais que não ganha, é de vocês. As outras áreas, tudo é do cidadão, é da população. O ISA é do servidor. Obrigado, candidato. Gilmar. Ao final, sempre o Gilmar ele faz algum esclarecimento. Não, calma que ainda tem mais. Assim, os 12 temas foram concluídos. Mas, assim, sempre o Gilmar tem uma pergunta, tem alguma coisinha. Eu posso... Tá. O senhor falou muito da gente preocupar com equilíbrio, choque de gestão, né, responsabilidade. Sabendo disso, como que o senhor pretende esse choque de gestão? Porque a gente sabe que tem os servidores que precisam ser atendidos, mas também tem responsabilidade financeira. Outro ponto que eu também quero aproveitar e falar, hoje, o senhor, praticamente a cidade está polarizada. Existe, na verdade, não 2, 3. Tem o candidato que acompanha o governo, tem o candidato que acompanha a presidência e tem você que acompanha o ex-presidente. Nesse sentido, como que o senhor pretende fazer choque de gestão sem ter o apoio dos demais e sem prejudicar o servidor? Tá, primeiro, eu disse choque de responsabilidade e o Gilmar falou choque de gestão. E tem que ter. Choque de responsabilidade é você não entregar a cidade todo dia para terceirizada, que gasta mais de 100 milhões para limpar a cidade, gente. Sair na rua para você ver que a cidade está limpa. Isso é choque de responsabilidade. E você ter responsabilidade nos gastos. Segundo, você falar que eu não estou ligado ao governo do Estado nem ao governo federal é um elogio que mostra a minha independência. Mostra a minha independência. Não estou aqui para fazer... Recentemente, teve a reforma tributária, que acaba com os incentivos fiscais, que é o maior prejuízo que nós vamos ter. Nós estamos brigando para trazer a empresa, agora vamos ter que brigar para não sair, porque elas vieram por causa dos incentivos, acabou o incentivo fiscal. O deputado do PT votou a favor de acabar com o incentivo fiscal, porque ele é ligado ao presidente dele e o grupo dele que manda neles. Isso mostra minha independência em relação aos meus posicionamentos. Quem faz gestão é o prefeito, não é nem um governador, nem um governo federal. Agora, se você está querendo se tratar em relação a recursos, hoje a maioria do orçamento está na mão do Congresso Nacional. Eu estive lá e faço um desafio. A cada deputado que associei aqui, eu trago 10. Fiz relacionamento lá em 4 meses em prol da cidade. Tem relacionamento. Então, não tem apoio desses raposa do poder aí, tem uma maior aliança partidária. Tem um mau tempo de televisão, mostra que fruto da nossa articulação, do nosso trabalho em Brasília.
Então, assim, fico muito tranquilo com a sua pergunta, porque governo não briga com governo. Nós vamos buscar. O prefeito tem que sair do gabinete, ficar ali com picuinha perseguindo servidor, descentralizar a gestão. Trazer metas claras e cobrar resultados. E para Brasília buscar recursos. Esse é o papel do prefeito. Não é ficar aqui perguntando se o servidor A está apoiando não sei quem, ou deixar de ser quem. Meu Deus, eu nunca vi isso na vida. Eu tenho uma empresa hoje estruturada. Cada um lá, vota em quem achar que ele entende. Se eu der exemplo para eles, vão votar para mim. Se eu não der, eu posso impor, fazer o que for, lá na urna ele vai votar diferente. O voto é através do seu testemunho de vida, através do seu exemplo. Não é você fazer imposição com ninguém, não. Igual pega servidor, briga, distribui santista, servidor efetivo, comissionado, pressiona servidor efetivo, corta gratificação, toda aquela perseguição que não faz sentido algum. A gente conquista a liderança para o nosso exemplo, para o nosso testemunho, para o nosso trabalho. Em relação às minhas ligações, para finalizar, não tem nenhuma dificuldade. Pelo contrário, ganhar a eleição, vou procurar esfera nacional, estadual, quem que for preciso em prol da cidade, buscar recursos e investimentos para Anápolis. Obrigado, candidato. As questões foram encerradas. Vou passar a palavra agora para o presidente, para ele fazer as considerações finais e dar seguimento. Obrigado. Cláudio, você quer fazer outra pergunta? Não, praticamente, eu acho que o candidato Márcio já respondeu, que a gente está muito preocupado com a dívida da prefeitura dentro desse choque de responsabilidade aí, como economizar sem economizar no servidor efetivo. Essa que é a nossa preocupação. Tá, não. O servidor efetivo é intocável. Você não mexe com um funcionário. Você vai fazer, por exemplo, uma dívida que o município está. Você vai fazer o meu projeto, entrar lá já fazendo portabilidade de contrato. Pegou 500 milhões, é um juro altíssimo. Fora, Goiânia pegou um empréstimo recentemente com metade de juro. Paga R$250 mil por dia de juros sem amortizar o saldo principal. Coisa que eu quero falar para vocês, servidor efetivo é intocável. Agora, vai uma empresa do Paraná, que ninguém conhece, leva milhões aqui da cidade, entrega serviço da saúde, cortar na raiz. É isso que é corte de gasto, é isso. Vamos colocar. Olha o corpo médico que nós temos, gente. Vamos voltar a administrar a saúde da cidade. Vamos cuidar dos postos de saúde, lava as mãos e entrega para terceirizada. E acabou, e prefeito não precisa trabalhar. Não, vamos descentralizar o serviço. Vamos trazer eficiência. Não é só cortar gastos. E nem aumentar impostos do cidadão que ele não suporta mais. Igual o PT faz, está fazendo em Brasília. O que nós vamos fazer? Estimular a economia, é isso, mas aumentar a produtividade. Você pode anotar, nós vamos fazer o primeiro polo industrial em um ano. É igual aquele Politec lá, que fica de 4 em 4 anos, vai inaugurar ele, mas não sai do papel. Está em área de preservação, não tem água, não tem energia. Não tem nenhum licenciamento. E está falando de Politec? O poder público tem que dar exemplo. Passa carro acima dos bois, lança o tema, mas não tem projeto nenhum. Aqui tem técnico de fiscalização, não sei, da vigilância sanitária, sabe que aquele Alfredo Abrão foi feito sem alvará de vigilância sanitária. Mandar uma iniciativa privada construir aqui um hospital sem alvará, no dia não está embargado. A gente precisa aquecer a economia. Aquecer como? Desburocratizar. Fiscalização. O que os municípios têm feito? Liberando, depois fiscalizando. Empresas de baixo impacto. Então você libera para funcionar, abre, vai trabalhar e gera recursos para nós. Nós vamos lá fiscalizar, ver se obedeceu todos os critérios. Tem um responsável técnico para isso. A gente não pode ficar na dependência aí do setor burocratizando, trazendo dificuldade. As empresas instalar em outros locais. Nossa vocação é serviço. Quantas empresas de serviço estão sendo montadas nos interiores por causa da dificuldade da gestão? Quem tem que liderar esse processo é o prefeito. Nós temos uma falta de capacidade energética na cidade, que tem limitado também a produtividade. Várias empresas estão trabalhando no contraturno com o uso de geradores. Quem tem que fazer as audiências públicas, ir para Brasília, buscar os deputados que ele tem relacionamento e pressionar a Equatorial, é o prefeito. Então, quando a gente fala em responsabilidade fiscal, não é mexer com o servidor. Mesmo quando eu cortar gasto da minha empresa, vou tirar o salário do meu funcionário? Não é isso. Onde que é o excesso? Hoje eu não tenho dúvida que essas terceirizadas, vou falar aqui em alto bom som, esses comissionados, esse é o excesso de gastos. A gente precisa... E tem outros gargalos aí que vocês sabem que acontecem dentro da cidade. É isso que nós vamos cortar, fazer a portabilidade desse empréstimo, o juro altíssimo,
fez esse juro altíssimo para o outro prefeito não dar conta de pagar. Vamos fazer essa portabilidade e diminuir esse juro excessivo. Excedi um pouco, desculpa. Candidato, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Ao Jean Carlos, chegou aí. Prazer receber você, Jean. Deixa eu só fazer uma consideração. O Jean, pelo menos 2 vezes por semana, ele me cobra para remover, para tirar o desconto dos aposentados. Eu falei, Jean, eu não posso fazer essa proposta de imediato, porque nós temos que fazer um estudo, porque se eu fizer, eu vou cumprir. E esse é um desejo meu também. Márcio, já propus isso em lei, já estou discutindo, nós estamos discutindo isso junto com a equipe fiscal, muito preparada, da possibilidade. Eu podia estar fazendo aqui um populismo, nós vamos discutir, gente, vamos fazer as coisas com responsabilidade. Eu acho que tem grande chance, nós temos um caminho para isso. Só que assim, a gente precisa organizar a casa. O Jean tem cobrado isso assiduamente sobre os descontos que tem dos aposentados no valor da contribuição. A respeito desse desconto, candidato, eu, Cleito, Wilson, o Gratone, nós fizemos a visita. No segundo dia que nós tivemos aqui no sindicato, assim que o governo de Estado deixou, por exemplo, os servidores aposentados, que na época ganhava até R$3.000, estava isento. Isento. Me parece agora foi para 3.500. Nós tivemos com ele, com o Eduardo, no ISA, cobrando isso dele. Ok, faltava 1 milhão para acabar, né, o déficit, não era? Para zerar o déficit na época. O Diego sabe disso, o Diego faz parte hoje você faz parte do Conselho de Fiscal do ISA. Então, de lá para cá, aí no mês, ele nos chamou falando para nós que 1 milhão que estava tudo, depois já estava um déficit de quase 500 milhões. E ficou nisso, entendeu? Mas enquanto não pegar o que a prefeitura tem que passar em dinheiro para o ISA, não pode fazer nada, com toda verdade. Hoje já são 5 anos. Tem 5 anos isso aí. Nessas áreas nada acontece. Certo? Então eu quero agradecer a presença de vocês. Wilson, você quer dar a palavra? Não, eu só queria falar com o candidato Márcio Correia aí, a respeito daquela colocação do vale de alimentação de R$212 aí, que foi dado a essa gestão que está finalizando. O que a gente só cobrado, o servidor cobra hoje, é que anteriormente essa alimentação era dada aos funcionários independentemente de valores. É isso que eu ele tinha, não faz sentido. Que ganhava 5, 10, 15 mil reais, ele tinha essa refeição todos os dias. Então, cortado, limitado a uma quantia de R$3.800. Então, eu acho que daria, até o senhor falou em sobra de orçamentos, eu acho que pelo que foi cortado dos demais acima desse teto aí, daria para que aumentasse esse valor ao servidor público, que é isso que eles cobram. Entendeu? É isso, está corretíssimo. Perfeito. Eu vou passar a palavra para o Dr. Chavá, nosso diretor jurídico. Ele tem umas colocações e tem uma proposta para o senhor. Gilmar, só um minuto. Ele perguntou se vai ter os 3 minutos de considerações finais, né? Tá bom. Em primeiro lugar, parabéns pelas respostas, candidato Márcio. Parabéns também ao presidente, toda a sua diretoria, que esse é um marco histórico para a cidade de Anápolis, o Sim de Anápolis, assumindo essa responsabilidade com essas sabatinas, né? Afinal de contas, é o maior sindicato de Anápolis. E todos da diretoria, Ana Lúcia, Fernanda, né? Assessoria de imprensa, está aqui dioturnamente trabalhando pelos servidores. Mas antes de nós fazermos o final, candidato, eu vou fazer mais uma pergunta, que a grande dificuldade hoje dos sindicatos é a comunicação com o prefeito. É muito difícil, nós temos centenas de ofícios que não são respondidos. E questões simples que poderiam ser discutidas e resolvidas, como insalubridades para os achas, periculosidade para vigias, titulações,
que geram mais de 500 ações, doutor Matheus Fará, lá do nosso escritório, né, que poderia ser resolvido. E a pergunta é, existe a possibilidade de você, assumindo a prefeitura, de disponibilizar um canal permanente de comunicação, seja uma secretaria, uma diretoria de comunicação com os sindicatos? Se a gente... Essa dificuldade de comunicação não vai ter, que eu acho que é mais o gestor, precisa mais de vocês que vocês do gestor. Eu preciso, até para pagar um incêndio de vez em quando, vem cá, gente, na minha situação, nós temos que... Isso assim, até você me conhece, Jeová, sabe que não é nenhum empecilho. Eu tenho facilidade, muita facilidade de diálogo, e que seja aquele diálogo resolutivo também. Porque tem prefeito que fica barrigando o sindicato aí também, não faz sentido algum, chega uma hora que não consegue barrigar mais e corta o diálogo. Então a gente precisa ter esse diálogo permanente, a gente pode construir isso até dentro do município, com assessoria especial para isso, com a diretoria, a gente pensar nesse caminho aí junto com vocês. Agora, em relação a manter esse diálogo permanente, é um compromisso aí feito e natural, e que é minha obrigação como gestor da cidade, conversar, ou vou conversar com o CNPJ, ou vou conversar de um por um com o servidor, que precisa ter o diálogo, precisa ter a negociação, precisa debater os problemas do município. Então, se a gente tem a entidade de classe para discutir, que representa todos os servidores, é um privilégio que o gestor tem, ainda mais um sindicato organizado, como o Sindianápolis, que, na verdade, de fato, tem a representatividade da maioria dos servidores. Então, fica aí meu compromisso, viu? Perfeito. Durante as perguntas eu fui fazendo anotações sobre reajuste salarial, isonomia, o seu compromisso de cortar excessos, dialogar permanentemente com os sindicatos, férias, licença-prêmio, também o seu compromisso que está de acordo, é favorável à venda das férias e licença-prêmio. A database também compromisso de transparência, gestão participativa com os sindicatos, planos de escalonamento para negociar o déficit da database, home office, regime híbrido também, você colocou que inclusive está no seu plano, né, de governo, que é uma realidade hoje no Brasil. Vale alimentação, compromisso que é indiscutível, a isonomia para todos e reduzir gastos para aumentar isso, vale alimentação. Planos de cargos, compromisso de abertura e diálogo com os sindicatos para debater as reais necessidades dos servidores, e a discussão tem que ser proposto pelos sindicatos. Produtividade está no seu plano de governo, você colocou aí com propriedade a produtividade e traz eficiência, concurso público, tanto para o ISA, né, também nas outras áreas da prefeitura, terceirizadas, que são uma vergonha, você colocou, eu fiz questão de anotar, né? Saúde financeira do ISA. Em primeiro lugar, registrar as áreas que não estão registradas, né, para depois vender e já o dinheiro cair direto na conta do ISA. Tem que cuidar do ISA com seus próprios servidores, né? Inclusive o compromisso que você disse de nomear um presidente do ISA indicado pelos sindicatos, né, com eficiência, responsabilidade, capacitação técnica, gestão financeira eficiente nas melhores escolas, né? E, candidato, nós temos aqui um termo de compromisso que o presidente Gilmar pediu para que nós fizéssemos, e esse termo de compromisso ele é opcional à assinatura. Nós estamos dizendo a todos os candidatos que estão aqui participando. Por que ele é opcional? Porque ele é um compromisso, esclarecendo que ele produzirá efeitos legais. Inclusive, claro, fica esclarecido que esse documento contém propostas, sugestões, reivindicações de reais necessidades dos servidores, com a finalidade de selarmos um compromisso com os candidatos ao próximo pleito à Prefeitura de Anápolis, para aquele que eleito possa estar cumprindo as questões aqui apresentadas e esclarecendo que ele tem e produzirá efeitos legais, inclusive com os artigos do Código de Processo Civil. Ou seja, ele poderá ser executado. Na questão, mais um efeito moral, que está sendo gravado e transmitido ao vivo pelo Instagram, né? Esse compromisso que você está selando com o Sindianápolis, e não só com o Sindianápolis, com todos os servidores efetivos de Anápolis. Aí eu te pergunto, você... Faço questão de assinar, até porque o meu compromisso moral que eu tenho,
alguns servidores com a cidade, o motivo pelo qual eu estou dispus a participar da política napolina, disputar a eleição para prefeito. A gente sabe aí das nossas responsabilidades, e eu tenho dito isso. Citei o exemplo aqui do buscar o histórico dos candidatos a vereadores que estiveram ligados a mim nessa última gestão, os últimos 4 anos, o posicionamento deles em relação aos servidores. Então, assino aí com muita tranquilidade, tá? A ata e o documento, o termo de compromisso. Espero a gente pegar essa página que o servidor tem passado. Tem outras propostas bacanas, que legal a gente criar, construir. Claro, a gente consegue essa parceria junto com a iniciativa privada, o clube do servidor. O servidor precisa de um local para levar a família, levar os parentes. Tem outros municípios aqui que tem esse clube do servidor. A gente tem aí também, vamos criar a ouvidoria do servidor. Quando os servidores sofrem assédio moral dentro do trabalho, criar uma assessoria, tem poder de negligenciado uma assistência psicológica, psiquiátrica para o servidor. Então nós cuidaremos do servidor como cuidamos da nossa família, porque se Deus permitir que eu seja o gestor, minha família ali será o servidor. Então a gente vai fazer isso com muita responsabilidade, com muito compromisso, viu? Não, hein? Vai fugir de mim, não. Eu vou ligar. Você assinou também. Você me ajuda aí, doutor. Você também, doutor Jeová. Então, candidato, eu agradeço muito a sua presença. Certo? Que Deus encaminhe seus projetos, que dê tudo certo. Tá? Agradecer a diretoria, o Diego, os demais servidores. E fica aqui encerrado. E o senhor faça as considerações finais, por gentileza. Quero agradecer, viu? Gilmar, Cleito, doutor Jeová, Fará, todos aqui que participaram. Parabenizar pela iniciativa, pela forma que vocês conduziram aqui essa sabatina. Tenho certeza que de forma democrática, onde todos os candidatos terão a condição de expor, acho de extrema importância. Dizer que eu, não só por ter vindo de uma família de servidores, mais uma vez eu vou reforçar. É impossível a gente conseguir entregar resultado para a população sem um servidor valorizado. Esse é o principal desafio. Meu primeiro ato de gestão será fazer uma reunião com todos os servidores. Não sei ainda se vai ser por meio das secretarias ou fazer um chamamento aí, dividir por etapas. Preciso colocar eles a par de todos os nossos projetos, de todos os nossos programas, a importância da gente entregar isso para a população que passa aí por condições precárias em várias áreas. Também quero estipular aí visita pelo menos de 2 em 2 meses em cada secretaria, passar pelos servidores, entender, compreender. Esse é o papel do prefeito. Analisar resultados, cumprir, apresentar metas, analisar os resultados e conversar com o servidor, ver o andamento, como é que está a situação do município, que é ele que vai me representar perante a população. Quem presta serviço lá na ponta é o servidor. E fazer isso de forma muito responsável. Gente, quando fala de gestão, choque de responsabilidade, mais uma vez eu vou reforçar, o servidor ele é intocável. O servidor, a gente precisa entender o que é prioridade na gestão. Prioridade é a gente entregar o serviço para a população, essa que é a prioridade. E para entregar, ter um interlocutor aí. O interlocutor é o nosso servidor efetivo. Fico muito triste quando eu vejo servidores aí com grande potencial de trabalho, com capacidade de trabalho encostado. Gente que já contribuiu para a cidade. Minha avó era do Demer, eu ia para o Demer toda semana, um horário que minha mãe tinha, ficava lá esperando minha avó. Minha avó fazia almoço ali, o pessoal dos caminhões via todo aquele funcionamento, saindo caminhão ali, trabalhando. A produtividade do município, isso é muito bonito. Ali era uma família naquele período, meu tio trabalhava lá também. Então, assim, conheço um pouco da história de Anápolis e sei o quanto o nosso maior orgulho, que é o servidor,
ele tem sido assim, sua autoestima precisa ser melhorada, precisa ser resgatada. Isso se faz com condição de trabalho, se faz com motivação, se faz com valorização, se faz buscando valorizar financeiramente aquele que presta o serviço. Vocês têm aí meu apoio, quero aqui fazer um compromisso que não vou decepcionar vocês. Aproveito o espaço aqui a todos os internautas que conheçam a minha história de trabalho, minha capacidade de trabalho e dê oportunidade para Márcio Correia, 22, e vice Walter Vosgrau. Muito obrigado.